Irmãos, com a anuência do nosso presbítero, eu posso distanciar do texto? Nosso presbítero anue a gente distanciar do texto para Gênesis capítulo 24. Abra sua Bíblia nesta noite. Eu convido você, também que está escutando a palavra de Deus na sua residência, concatenar conosco. Se tiver uma Bíblia Sagrada para Gênesis capítulo 24, não quero ser prolixo, não quero me estender muito, apenas uma mensagem rápida da parte de Deus, e creio que através da sua palavra Ele vai falar conosco. Capítulo 24, versículo 1 para a gente entender a história. Diz assim a palavra, Gênesis capítulo 24, diz assim a Bíblia: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha um governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Versículo 4, mas que irás à minha terra e à minha parentela, observe esse detalhe, viu? Parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. Agora vamos para o versículo 10, capítulo 24 de Gênesis, versículo 10, diz assim a palavra: E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. Versículo 12, e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Versículo 14, para a gente encerrar: Seja, pois, que a donzela jovem, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu senhor Abraão. Quem pode dizer amém? Os irmãos sabem que esta história aqui passou por um grande sofrimento, porque estava acontecendo seu filho. E era muito difícil isso na época, porque não era todo mundo que poderia entrar na família de Abraão. Abraão tinha respeito, Abraão tinha influência política na época, e também era um homem de Deus. E a Bíblia vai mostrar no capítulo 24 que ele vai fazer um contrato no versículo 4, capítulo 24 de Gênesis, versículo 4, ele vai fazer um contrato de parentela, regime de casamento de parentela. Como é que funciona isso, irmão Eduardo? Ele chama o seu servo, alguns acreditam que era Eliezer, pela interpretação e pela hermenêutica do capítulo 15 de Gênesis, e muitos acreditam que é Eliezer. A palavra vai mostrar que este homem comparece, ele trata aquele negócio jurídico na época,
ele tem que falar com este homem sério, porque antigamente não tinha cartório, mas a palavra, ela era muito considerada, porque aquilo que a gente falava tinha que se cumprir. Então, ele vai ter um feedback, ele vai conversar com Eliezer, e ele diz assim: eu preciso de um regime de parentela, para ver um casamento entre o meu filho Isaac e alguém lá das minhas terras. Tá certo, Eliezer? Tá certo. Ele vai fechar esse regime jurídico. Hoje, existem 4 tipos de regime. Presta atenção, principalmente as moças que vão casar. Existem pelo menos 4 tipos de regime jurídico de casamento. Existe o parcial de bens, que é o primeiro regime. Alguém vai se casar, vai lá no cartório e diz assim: quero me casar. Aí o rapaz ele vai dizer: você vai casar em que regime? E normalmente é justamente o parcial de bens. O que significa o regime parcial de bens? A gente vai encontrar isso em 1588 do Código Civil. O regime parcial de bens, a partir do casamento que é contraído, a núpcia, vai ter direito tudo entre o homem e a mulher a partir daquela junção. Se ele se casou hoje, então de hoje para lá, tudo que obter, os dois vão ter direito. Esse é o primeiro regime de casamento. O segundo regime é a comunhão universal de bem. 1559 do Código Civil. Comunhão universal de bem. Como é que funciona esse regime de casamento, irmão Eduardo? O pernambucano diz que é o famoso tiro no pé. Por que tiro no pé, irmão Eduardo? Porque esse regime, a partir do momento que você contraiu na época, alguém comprou uma fralda para você, esta pessoa que vai se casar, ela vai ter direito. Então, herança, doação, ela vai concatenar, ela vai casar e vai ter direito, ambas as partes. O terceiro regime de casamento hoje no nosso Código Civil é separação de bens. O que é teu, o que é meu e ponto final. Esse é o terceiro regime de casamento. O quarto regime de casamento no nosso Código Civil é participação. Presta atenção que isso é importante, viu? É participação nos aquestos. O que significa isso? É uma pessoa que tem bens materiais, uma fábrica, uma empresa. É mais para quem é rico, essa participação nos aquestos. Então essa fábrica é minha, o cônjuge também tem uma fábrica e cada um fica com o seu. É muito semelhante com separação de bens. Só que no regime jurídico de Abraão, ele disse: eu não quero nem separação de bens, eu não quero alguém parcial de bens, não quero participação nos aquestos, não. Eu quero alguém de parentela. Eu preciso casar Isaac. Isso aqui é um contrato com regime de parentela. Veja o capítulo 24 de Gênesis para ratificar aquilo que a gente está falando. Capítulo 24 de Gênesis, versículo 4, diz assim a palavra: mas que irás à minha terra. E a minha o quê? Parentela. Então, o regime de casamento aqui que Isaac iria contrair era parentela. Então ele não estava preocupado com os bens materiais, ele estava preocupado com a espiritualidade de Isaac. Diga amém. Ele estava preocupado com a comunhão de Isaac. E diz a palavra que aquele servo, ele recebe esta responsabilidade. E diz a Bíblia, capítulo 24, versículo 10, ele leva 10 camelos. Então a gente entende que tinha vários servos na época. E ele vai para a Mesopotâmia, ele anda mais ou menos quase um mês de camelo para chegar naquela localidade. E diz a palavra que ele tinha uma responsabilidade. Ele tinha firmado o juramento. Ele não poderia escolher qualquer jovem para se casar com Isaac. E diz a palavra que ele vai chegar na Mesopotâmia, ele está perto de um poço. Aí vai começar agora o teste. Ele está perto de um poço, ele visualiza muitas jovens,
e ele vai fazer uma dinâmica. A oração de Eliezer é muito interessante. Veja o versículo 14, capítulo 24 de Gênesis, versículo 14, capítulo 24, versículo 14. Veja a dinâmica que ele vai fazer com Deus, a oração que ele vai fazer. Seja, pois, que a donzela jovem, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja quem designaste. Veja, ele vai fazer uma oração que muitas pessoas dizem assim, mas é uma oração tão simples, dá água a camelo, dá água a animal. Eu tive a oportunidade de ir para Natal há alguns anos. Eu fiz questão de ir a um local lá deserto que tinha camelos. E uma coisa que eu percebi na época é que cada camelo tinha uma caixa d'água de 1000 litros, irmão. Era água. E quando eu estava lendo esta passagem, eu disse, será que isso é simples mesmo, Deus? Vai estudar a questão dos camelos. O camelo é aquele mamífero que só a pele dele tem quase 1 centímetro. 1 centímetro de largura, só a pele, para suportar o sol no deserto. E o camelo, ele passa muito tempo sem beber água. Passa mais ou menos quase um mês, 3 semanas. O problema é quando o bicho inventa de tomar água. Esse é o problema. Quando Eliezer disse assim, a jovem a quem tirar água do poço, esta seja quem designaste. Eu fui pesquisar quantos litros de água um camelo bebe. Eu disse, misericórdia. A espécie menor, a menor, o menor, ele bebe cerca de 40 litros, assim, ó, sugando rápido. 40 litros. A espécie, aleluia, maior, bebe quase 200 litros. Aí eu fui calcular. 10 camelos vezes 200, quase 2.000 litros de água. Aí você imagina o teste, Eliezer com os braços cruzados, e ele dizendo aos empregados, ninguém aqui vai mexer em nada. Aí de repente ele pede um pouquinho de água, aí aparece uma jovem, ela tira um pouquinho de água, entrega a ele, ele bebe, de repente aquela jovem vai para ela volta na direção do poço, e ele cruza os braços, e ele na sua mente, ele está dizendo, o teste vai começar agora, aleluia, eu quero ver qual é a jovem que vai tirar água do poço para dar primeiro aos camelos. Aí de repente, Rebeca, quando ia para casa, ela sente um desejo no coração de ir lá no poço, ela começa a tirar água, ao invés de ir até os empregados, porque era um natural, era ser humano. Ela poderia tirar a água do poço e dizer assim, eu vou levar aos empregados primeiro, mas não, de repente ela sente no coração de tirar aquela água do poço e vai entregar ao primeiro camelo, alguém querendo ajudar, e eu imagino Eliezer dizendo, não, ninguém vai ajudar ela está na avaliação de Deus, está no teste de Deus. Agora imagina o sacrifício, você tirar aquele balde de água, aleluia, ela colocando o seu cabelo, prendendo o cabelo, um sol causticando, um braço fininho. Começa a tirar a água e entrega ao primeiro camelo. Meu Deus, ele já sugou o primeiro, vai ter que voltar tudo de novo. E alguém dizendo assim, desiste, menina, vamos voltar para casa, para com isso, tu não conhece esse povo, deixa isso para lá. Mas ela sente no coração de continuar o sacrifício. Ela vai lá no poço, ela tira a água, ela vai no segundo camelo, ela continua, meu Deus do céu, que sol quente, ela está amarrando os cabelos. Ah, meu Deus, será que eu vou aguentar isso? Ah, mas ela continua, tira a água e vai entregar aos camelos. Ela não sabia, mas estava na avaliação
de Deus. Eita, glória a Deus. Dar água a camelo não é fácil. É sacrifício. É pagar preço. Você completar o sacrifício não é fácil. A gente está falando hoje no culto de adolescente, inclusive está na inscrição do Enem, né? Está no período já de inscrição do Enem, e vocês se preparem aí, vão se inscrever para fazer a prova. Eu lembro-me numa época, veja que a gente está na avaliação de Deus, nos mínimos detalhes. Eu lembro-me que uma certa vez, eu tinha acabado de casar, aí fiz um curso. Aí nesse curso eu estava trabalhando à noite, e tinha uma prova à tarde. Quando eu cheguei lá para fazer a prova, lembro-me que eu não tinha estudado nada. Aí o professor distribuiu a prova. Aí quando ele se ausentou, ele inventou de ir lá no corredor. Aí pronto, aí começou aquela fila. Fulano, qual é o número 1? É a letra B? É a letra C? É, fulano. Aí começou aquela fila terrível. Aí alguém tocou em mim e disse: ô irmão, o senhor não vai filar não? Eu digo: não, eu não estudei. Não adianta eu passar na fila para depois ser um péssimo profissional. Eu fiquei naquela, eu disse: meu Deus do céu, todo mundo filando. Aí o professor, quando foi corrigir, 10, 10, 10, 10, todo mundo, quando foi olhar a minha prova, 0. Aí ele perguntou: ô meu companheiro, por que você não estudou? Eu digo: o professor não deu tempo, eu trabalhei à noite, dormi um pouco da parte da manhã, não deu para estudar e fazer a prova. Foi displicência minha mesmo, por não ter um tempo. Passou aquilo, eu fui para casa, e quando foi no outro dia, Deus colocou no coração do presbítero na época, para me apresentar como auxiliar. Você está entendendo, irmãos? Deus, ele avalia a gente nos mínimos detalhes. Que muitas vezes a gente pensa: mas isso é besteira. Mas para Deus não é besteira. Você está na avaliação de Deus. Nós estamos no teste. Jesus está voltando. Ele tem pressa para executar. A gente disse isso aqui na consagração na parte da manhã. Jesus tem pressa para executar as suas promessas. E às vezes tem coisa que a gente começa a praticar que não deixa. Me permita, meu presbítero, desculpa falar, mas às vezes a boca é suja. Dentro de casa. Aleluia. Tem um hábito, muitas vezes, de mentir, irmão. Pessoa crente. A gente estudou isso na escola dominical hoje. Aleluia. Costumes que muitas vezes não tira. E o Espírito Santo esperando a pessoa se decidir e pagar o preço. Porque para morar no céu, não é de todo jeito não, irmão. Tem que pagar preço. Aleluia. Aleluia. É o famoso ditado: é comer palha e entregar trigo. Mas tem uma coisa: se completar o sacrifício, se prepare. Eita, glória a Deus. Tu estás no teste. Tu nem sabe o que Deus tem preparado para ti. É por isso que acontece com fulano e não acontece com você. Aleluia. É porque você está no teste. O que Deus tem na sua vida não é igual que vai ter na vida de fulano, não. É diferente. O seu compromisso é apenas entregar água a camelo. Vai entregando água, irmão. Mas é pesado, irmão Eduardo. Eu ir para o culto relâmpago. Eu achei tão bonito hoje, irmão, o presbítero chegar numa consagração. Ô, irmão Eduardo, porque o senhor está dizendo? Porque acontece muito que às vezes ninguém vai, irmão. Quando eu cheguei, o presbítero já estava aqui já. Poderia dizer assim: não, os irmãos estão lá e pronto. Mas vem comparecer, pagar preço. Pagar preço.
pagar preço da água camelo. Aleluia, aleluia. Rebeca está na avaliação de Deus, irmão. E alguém dizendo: para com isso, Rebeca, vamos voltar para casa, deixa isso para lá. Tu recebeste calúnias, injúrias, difamação, tu ainda vai continuar neste negócio, mas Deus chamou você para completar o sacrifício, para ir até o final. Aleluia. Deus te chamou para dar água a camelo. Alguém vai criticar, alguém vai dizer: mas não se preocupa não, quem tocar vai pagar preço, irmão. Quem te chamou foi Deus. Quem te qualifica é Deus. Quem te apresenta é Deus. Quem vai colocar você no coração de alguém lá é Deus. É alguém indo dormir e sonhar com você, e a pessoa ficar perturbado e dizer: por que eu sonhei com ela? Por que eu sonhei com ela? É Deus. É você cumprindo aqui a sua obrigação. Aleluia. E Deus dizendo: eu estou no controle. Continue no sacrifício. Dê água a camelo. Ainda não acabou. O sacrifício tem que ser completo. Não é para dar água só a um camelo, não, irmão. É para dar os 10. Ele é mandante, ó, sai. Aleluia. Tem evangelismo, eu vou me esforçar para ir, mas eu trabalhei hoje, mas eu vou me esforçar. Aleluia. Tem ciclo de oração, estou em casa, eu vou tentar chegar, só não vou chegar se acontecer algum imprevisto, mas eu vou me esforçar, está no teste, está no teste, está na avaliação. Aleluia, aleluia. Alguém às vezes: mas tu vai para onde? Para o culto agora, chovendo. Tu vai se molhar, tem problema não. Eu vou para a igreja. Jesus vai falar comigo lá. Aí você vem para cá e Jesus, através da palavra, está dizendo: está no teste. Está no teste. Aleluia. Está no teste. Eita, glória a Deus. Aleluia. Ah, como Deus está te avaliando. Se tu imaginar o que Deus vai fazer daqui para o final de 2023, se continuar assim, olha, focado, vai aparecer algumas coisas para você desistir. Umas calúnias, injúrias, difamação. Aleluia. Uma certa vez eu fui para um ciclo de oração, eu tinha acabado de perder meu pai, irmão. Financeiramente, a gente tinha perdido um contrato. Acontecendo algumas coisas, eu digo: Jesus, que prova, Senhor. Aí quando eu cheguei num certo culto, muito cuidado com esse negócio de profecia, viu? Muito cuidado. Aí alguém se levantou lá, chegou até mim e disse assim: homem, eu não estou se agradando de você. Estás muito exaltado. Seja humilde. Não estou me agradando de você. Aí saiu. Isso a igreja assim, olha. Eu digo: mas Senhor, eu acabei de perder painho. Acabei de perder contrato. E o Senhor não está se agradando de mim. Aí a gente estava nesse percurso, levando os adolescentes para uma denominação. A gente sempre da coordenação dá esse apoio de conduzir os adolescentes. Aí quando eu estava muito aperreado nesse dia, eu digo: meu Jesus, dizer isso comigo? Não. Aí eu passei numa pista, porque quando a gente clama, Deus responde, viu? A Bíblia diz que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Eu sei quando Deus está falando, irmão. Passei na pista, aí tinha uma placa ali perto de Santa Teresa. Eu estava bem aperreado, mas antes de entrar ali em Santa Teresa, no caminho, se você observar numa árvore, tem uma árvore lá, está escrito assim: Jesus te conhece. Aí eu passei rápido, quando eu absorvi aquela palavra, aí eu fui no carro, aí de repente aquele negócio ficou
no juízo, na mente. Jesus te conhece. Jesus te conhece. Jesus te conhece. Eu tinha esquecido que estava para acontecer um evento com os adolescentes grande aqui em Goiânia. E toda vez quando você está perto de festividade, parece que é uma coisa. Acontece tanta coisa para entristecer e você parar. Mas nesta noite, Jesus me trouxe aqui para o Barro Vermelho para dizer: não desista. Eita, super. O Senhor te levantou, foi para dar água a camelo. E por que você quer desistir? Por que você quer tomar decisão precipitada? Por que você quer abandonar o barco nesta noite? Jesus está dizendo: continue, porque eu te conheço. Eita, glória a Deus. Vai entregando água. Continua no sacrifício. Continua fazendo a tua parte. A Bíblia diz que quando ela termina o sacrifício, aí quando ela vai virar as costas para voltar para a Mesopotâmia, aleluia, aí de repente Eliezer: ei, Rebeca, olha para cá. Estava cheio de saco nos camelos, pedra preciosa, ouro, prata. Ele pega a faca e faz isso. Corta. E diz assim: tudo isso aqui é para você. Para mim, porque estava no teste e não sabia. Outra coisa, vai ter pedras preciosas, vai ter ouro, vai ter prata e ainda tem um Isaac te esperando lá na frente. Eita, você não entendeu? Eu vou repetir novamente. Depois da avaliação, tem Isaac esperando. Eu não sei se o Isaac é um batismo com o Espírito Santo. Eu não sei se Isaac é realmente um Isaac, é uma criança. Eu não sei se o Isaac é o casamento. Eu não sei se o Isaac é uma porta que Deus vai abrir. Eu não sei que tipo de Isaac Deus está falando aqui no Barro Vermelho, mas Deus está dizendo: Isaac está chegando. Eita, super. Isaac está chegando para quem cumpriu o propósito. Jesus te chamou para dar água a camelo e você tem que continuar. Tem que continuar. Tem que continuar. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Tu vai para casa. Tu vai. Tu vai passar a semana todinha pensando nesta palavra. Eu estou na avaliação de Deus. E quando uma coisa forçar, você pecar, você chamar um palavrão, você desistir, aí você vai lembrar: Deus está me avaliando. Tem Isaac chegando, meu presbítero, por aí. Continua pagando teu preço, crente. Jesus tem preparado coisas tão grandes. E por que tu estás desanimando? É a seta que foi dada para entristecer o teu coração. Mas Deus me trouxe como canal aqui nesta noite para te dizer: avance, continue, até super, até solemico, fanchorré. Deus está dizendo: dê água a camelo. Isaac está chegando. Como essa palavra está queimando no meu coração. Xarabaradarácia. Muitas coisas foi para entristecer o teu coração. Mas Deus está dizendo: é porque vem coisa grande por aí. Tu não estás entendendo o meu processo. As minhas ovelhas entendem a minha voz.